Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Palavra Premium. Hoje falaremos sobre a NR1, norma regulatória número 1, sobre a parte de saúde mental nas empresas. Com isso, a NR1, a Francine, a nossa engenheira de segurança, estará explicando para nós e para todos os empresários, colaboradores, o que vem a ser a NR1 com a parte da inclusão dos riscos psicossociais. Isso. E com isso nós vamos dar uma introdução como estão esses índices atualmente, né? Nós vimos que os índices de afastamento da Previdência Social em 2023 foram de 290 mil pessoas. Só que, pasmem, em 2024, um ano depois, ele foi para 480 mil. Então, Fran veio hoje aqui para estar nos explicando, porque a partir do dia 25 de maio, ou 26 de maio, estará vigorando. Então, bora lá. Vamos lá, Fran. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, é uma honra estar aqui nesse projeto. Meu nome é Francine, né, Andrade, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental, trabalhando na área há 10 anos, né, então concluí a pós-graduação em 2015, estamos em 2025, então já tenho alguns anos de experiência aí na área. Nesse período venho atuando, já estou em empresa pública, privada, e atualmente eu tenho a minha consultoria, que é a CapSeg, aqui na cidade de Capela do Alto, onde eu atendo alguns clientes aqui no município e em alguns municípios vizinhos também, né? Diversos segmentos, né? Indústria, segmento da saúde, comércio, então tem vários recortes diferentes aí que a gente pode tratar também dessa questão, né? E acredito que com esse embasamento agora, né, com a nova NR1, está sendo um desafio para todos os colegas da área de saúde e segurança do trabalho. Tá. Na sua opinião, qual a importância de ter um funcionário com a saúde mental em dia? A importância total, né? 100%. Por quê? Né? Na segurança do trabalho, acho que é interessante a gente dar um panorama geral, né? Porque muitas pessoas são leigas ou não sabem do tema, até alguns clientes que eu vou atender, às vezes, não tem nenhum tipo de conhecimento ou não tem nenhum sistema de saúde e segurança do trabalho, né? Então é importante a gente ter esse panorama geral. Enquanto engenheira, porque tem isso também, né? Se fala agora muito em saúde mental, então nós temos os psicólogos e outros profissionais que têm mais conhecimento desse tema. Mas enquanto engenheira de segurança, né, atuando aí diretamente com as empresas, a gente vê que a saúde mental é extremamente importante para o andamento do trabalho, né? Então, claro, a parte de engenharia foca muito em outros riscos, né? Até então, pelo menos, riscos físicos, químicos, biológicos, né? Os produtos químicos dentro de uma empresa, o ruído, o calor e os outros agentes de risco, né? Isso sempre teve muito em alta, muito em debate. E agora, com essa nova linha aí da saúde mental, não que um vai excluir o outro, isso não existe. Mas a gente entende também que um funcionário com a saúde mental em dia, a chance dele sofrer um acidente de trabalho, por exemplo, que advém desses outros riscos, é muito menor, né? Porque se você está ali presente no ambiente de trabalho, consciente do que você está fazendo, a chance de você se acidentar reduz muito. O funcionário feliz é um funcionário mais produtivo. Exatamente. A gente tem produção e tem segurança, né? No mundo ideal, as duas precisam andar de mãos dadas. Isso é um grande desafio para as empresas, né? Algumas, infelizmente, cobram somente produção, esquecem da parte, né, de saúde e segurança, e outras já conseguem alinhar os dois, que é, como eu disse, o que a gente quer, né? O nosso objetivo. Então, um funcionário com a saúde mental, né, ok,
com certeza vai trabalhar com mais segurança, né? Vai poder seguir melhor os procedimentos da empresa, vai ter mais consciência do trabalho que ele faz. E isso para nós é tão importante quanto a gestão dos outros riscos também em conjunto. E como que as empresas elas vão promover essa saúde mental? O que a NR1 ela vem ditando? Essa é a pergunta do século. Que está valendo aí, né? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Inclusive nós profissionais, agora falando especificamente dos profissionais de segurança do trabalho, né? Tá todo mundo muito em dúvida, vários cursos aí no mercado, pessoas vendendo cursos e todo mundo, né, atirando para tudo quanto é lado. E o próprio Ministério do Trabalho, então vamos lá, né? Vamos puxar aqui um pouquinho mais atrás, né? Que é a nova NR1 que a gente tem falado, o que a empresa vai ter que fazer a partir dela. Então, nós temos as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, atualmente são 38, né, no total. A NR número 1, ela traz algumas disposições gerais, né? Ela fala principalmente do Programa de Gerenciamento de Riscos, que antigamente lá era o PPRA, né? E agora é o PGE, Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR1 fala basicamente sobre esse programa, e nessa nova atualização que vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio desse ano, ela diz, né, pontua que além daqueles riscos que eu mencionei agora há pouco, né, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, para além desses, as empresas também deverão incluir no seu gerenciamento de riscos os chamados riscos psicossociais, né? Então, a princípio, o que a NR1 pede, assim, falando de maneira bem resumida, né? Claro que isso é bem complexo, mas pede para que essa empresa que já tenha o programa de gerenciamento de riscos, né, para além daqueles riscos que a gente já trabalha, inclua os psicossociais na sua avaliação. Então, na identificação no reconhecimento desse risco, a identificação, e incluir também no plano de ação da empresa. Que, novamente, para quem, né, poxa, eu não sei o que é um PGR, nunca vi na vida, né? Então, um programa de gerenciamento de riscos para qualquer empresa, ele é quebrado em 2 etapas: inventário de riscos e plano de ação, de forma simples, né? Então, inventariar é fazer uma relação, né? Então, uma receitinha de bolo, né? Tipo, o pessoal fala muito em inventário pós-morte, né? Fulano morreu, tem que inventariar os bens. Sim. Mesma coisa na empresa, a gente faz um inventário dos riscos. Então, a gente vai mapear todos esses riscos, vai identificá-los e pontuá-los ali por função. Então, pela nova NR1, então, para além dos riscos, também os psicossociais. E o plano de ação, ele é vinculado ao inventário. Vamos usar um outro exemplo para ficar mais fácil? Que a fala do psicossocial ainda está assim, né? Mas eu gosto muito de trazer o exemplo do ruído, que é muito fácil da gente raciocinar. Sim. Então, se eu chego num ambiente fabril, por exemplo, né? Eu tenho clientes que são indústrias. Sim. Então, tem ruído, né? Barulho excessivo no ambiente de trabalho. Então, a gente chegou lá, e esse é fácil de identificar, né? Você chegou no ambiente, você sabe se tem ruído ou não, isso é muito simples. Então, eu sei que naquele ambiente tem ruído. Então, fiz a minha avaliação, geralmente a gente faz a avaliação com equipamento, para ver em que nível está aquele ruído. Constatei que aquele ruído está elevado, por algum motivo, tá? Isso consta no meu inventário de riscos. Lá no meu plano de ação, eu preciso constar alguma ação que a empresa tenha que desenvolver para melhorar aquele ambiente. Então, no psicossocial, vai funcionar da mesma forma. A partir do momento que eu identificar alguma situação, né, que possa acarretar algum risco psicossocial ou que vá desencadear as doenças, como bem a Arine mencionou no início, né, quadros de depressão, ansiedade, e entre outros, a empresa precisa mencionar isso no seu plano de ação, o que ela vai fazer a partir dali. Então, não consigo responder o que ela vai fazer, o que é uma... Depende do caso. Porque vai depender do contexto de cada empresa. A princípio, ela tem que fazer o quê? Levar isso para o inventário de riscos e pensar nas medidas que ela vai fazer a partir dali. Então, é a própria empresa que vai verificar, porque eu ia te perguntar, quem é que vai mensurar esses riscos? Né? Porque dependendo de cada cargo, de cada profissão, sim, ela tem. Se uma pessoa trabalha no financeiro, ela pode ter.
Sim. Se atrapalhar a parte atencional e focal dela, automaticamente aumenta a ansiedade e isso pode desencadear tudo. Então, quem é que vai auxiliar para fazer essa mensuração? Perfeito. Essa, junto com a pergunta anterior, também é a pergunta que mais está se fazendo. Tem algum profissional específico que vai atuar com isso ou não? Então, a minha resposta nesse momento é: na nova NR1 não menciona se tem o profissional ou qual profissional seria. Isso não está mencionado. A priori seria um psicólogo para acompanhar essas doenças voltadas para a saúde mental. Olha, na minha interpretação inicial, o psicólogo ele entra, mas ele não precisaria entrar no primeiro momento, que é o da identificação. Ele entraria no momento do plano de ação, que daí a empresa estaria trazendo alguma ação específica, seja um treinamento, uma capacitação, uma orientação, um acompanhamento de fato do psicólogo, num segundo momento, daí as ações, né, preventivas ou corretivas que a gente chama. Aí sim, com certeza, a mão de obra do psicólogo é a mais capacitada para fazer esse processo. Porém, no primeiro momento, a princípio a NR1 não menciona, mas seria o profissional que elabora o PGR da empresa, e aí vai entrar os profissionais de saúde do trabalho, segurança do trabalho, quando eu digo, né, médicos do trabalho, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os próprios técnicos de segurança, engenheiros, vão poder auxiliar também nesse processo de identificação somente. Agora, o tratamento, a partir daí, o entendimento, pelo menos no geral, do que eu estou acompanhando, daí sim, um profissional da área de saúde mental, com certeza é um psicólogo. Você não acha que o funcionário vai ficar muito exposto? Porque Sim, eu vai ser não um vou desafio. falar que eu tenho depressão, porque o que meu chefe vai dizer e eu posso ser demitida? E aí? Pois é. Vai ser isso, eu acredito que esse é o ponto mais desafiador, né? Eu, enquanto engenheira e, né, consultora de segurança, estou me preparando, né, para nessa virada de maio poder, apesar de ser engenheira, poder pelo menos fazer a identificação e como iremos fazer. Porque esse é o desafio que você falou. Eu vou chegar dentro da empresa, é difícil responder, né? E vou abordar um funcionário. Eu estou vendo por aí algumas planilhas, até baseado em métodos já conhecidos também pela psicologia, com questionários, com checklists e tudo mais, que você pode fazer essa abordagem. E lá tem algumas perguntas. Poxa, no seu ambiente de trabalho, você se sente pressionado? Não sei lá, estou chutando algumas aqui, né, de cabeça. Como que é a sua demanda de trabalho? Como é seu ritmo de trabalho? Onde o funcionário, teoricamente, poderia responder. Só que eu acredito que daí isso tem que ser feito de uma forma anônima, né? Para não gerar esse constrangimento, porque a pessoa vai ficar com medo. Poxa, eu vou colocar aqui que o meu ritmo de trabalho é excessivo, para além do normal. E aí a empresa vai saber, gera-se aquele, né, constrangimento ali. Então, o pulo do gato está aí e é difícil responder essa pergunta, porque acho que só quando iniciarmos esses processos que a gente vai conseguir entender como vai funcionar da melhor forma. Mas vai ser um desafio grande. Porque muitas vezes o ambiente de trabalho em si, ele é um ambiente de trabalho sadio, que a pessoa tem motivação para vir trabalhar todos os dias. E essas doenças voltadas para a saúde mental vêm de casa. Sim, isso é uma questão que a própria NR1 não menciona em momento algum, mas, ao meu ver, os profissionais que vão trabalhar com isso precisam pontuar questões pessoais também, né? Interfere. Até para acidente de trabalho típico, que a gente chama, por exemplo. O trabalhador está na máquina lá e, poxa, ele cortou a mão, um exemplo, né? E lá em investigação de acidente, quando a gente está no curso de segurança do trabalho, alguns professores passam isso para nós. Poxa, olha, tem que verificar se esse trabalhador não tinha algum fator pessoal acontecendo simultaneamente ali. A pessoa, sei lá, está com problema de saúde na família, ela está com uma dívida, né, externa ao trabalho, ela está com outro problema Desligou a chavinha, cortou o dedo. Que pode ser que tenha influído ali. Então, quando a gente faz investigação de acidente, a gente pondera também essas questões pessoais do colaborador, porque a gente sabe. Às vezes a gente está com problema fora do trabalho, quem nunca passou por isso, né? A gente foi trabalhar um dia mais para baixo, mais cansado, quem tem criança pequena em casa não dormiu à noite. Então, tem fatores pessoais
que podem influir também, né, no desenvolvimento do trabalho, acarretando até em acidentes típicos que a gente chama, E né? até às vezes remédios. Por exemplo, a pessoa teve uma alergia. Sim, Ela tomou um remédio, um sim, antialérgico, e acabou baixando a parte da atenção, né? sim. Então vai ficar algo muito complicado de mensurar. E Hum. até de quem vai identificar. Porque a identificação na parte psíquica, ela é complicada. Não é um questionário. Pois é, algumas pessoas estão trabalhando com isso. Mas ó, eu entendo a sua colocação, Marina, mas vale uma reflexão. Por exemplo, a gente tem a identificação, eu acho que a sua fala, me corrija se eu estiver errada, é a identificação da pessoa, se ela tem algum quadro ou não, Eu seria falo isso? até do próprio cargo, né? Isso, Porque porque tem dependendo. dois momentos. Isso, a pessoa precisa se fazer até antes dela entrar, né? Uma avaliação de acordo para verificar esses índices, se ela tem, se não tem. Isso realmente tem testes psicológicos que dá para analisarmos. Mas dentro de cada cargo, o que ele pode gerar de doenças psicológicas. Porque dependendo do cargo, ele pode. Sim, Trabalha E demais, 24 a horas, atenção, turno. as mudanças de temperatura, ela também gera estresse sim, psíquico, né? sim. Quem trabalha em outros horários, à noite, então tudo isso ao longo prazo realmente vai gerar. Então precisaria fazer alguns ajustes, Com uma certeza. avaliação muito mais profunda. O Ministério do Trabalho, né, prometeu aí na última semana lançar um manual, e aí, né, não veio ainda, não sei quão extenso vai ser, quão detalhado vai ser, se vai trazer essas respostas, né, que estão aí borbulhando entre os profissionais da área, mas estamos com uma expectativa alta, né? A partir Tá. desse manual, eu acredito que no próximo mês já deva vir, trazendo essas orientações, porque no próprio texto da NR1 não especifica nada disso. Mas não vai ficar muito perto da data que eles já estão colocando? Sem dúvida, muito perto. Alguns sindicatos, eu li essa semana, o Sindicato do Comércio, acho que lá de São Paulo, já estão protocolando pedidos para prorrogação. Não sabemos se essa prorrogação vai vir ou não. Estamos fechando o mês de março, né? Sim. Seria para o dia 26 de maio. Então, nós temos E eles estão ainda. dando alguma data para as empresas depois desse dia 26 ou dia 26 já vigora? Dia 26 já vigora, porque o texto já foi publicado em setembro, não tem exata data, mas já foi publicado no ano passado, para entrar em vigência em maio deste ano. Sim, as empresas vão ter um prazo de 270 dias para adaptação da NR. Geralmente quando tem alterações de norma ou de lei, seja independente qual for, tem alguns dias de. Claro. Eles chamam. Uma É adaptação adaptação. mesmo. Por exemplo, veio um fiscal do Ministério do Trabalho na minha empresa. Se eu tiver nesses primeiros dias, ele não vai poder me autuar logo de cara, ele vai me orientar e vai retornar após. Sim. Só que sabendo, a pessoa já tem que estar ciente dali que já está em vigência. Então, ela já tem que fazer esse processo. Com os clientes de consultoria, a gente está, como eu disse, né? Estou tentando me preparar, porque vai ser um desafio. Cada cliente tem um perfil diferente, né? Então, comércio é uma realidade, né? A área da saúde é outra, indústria é outra, né? São muitos recortes. Isso imaginando aqui na nossa região. Imaginem a nível Brasil. Nós estamos falando de uma normativa federal, né? Nós estamos no estado de São Paulo, aqui no interior do estado de São Paulo. Imaginem essa realidade em outras regiões, em outros estados. Então, são muitos recortes que vão gerar muitas dúvidas. Isso eu não tenho, né? Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um processo difícil, porém necessário. Como a Marine mencionou no início, o número de afastamentos Quase dobrou, né? quase dobrou. Do que eu li, né, dos conteúdos que eu venho consumindo, muitos apontam que pode ter uma relação com a pandemia, né, com o período que a gente passou, que foi muito difícil.
Mas eu acredito que esse movimento do Ministério do Trabalho, eu acredito que em conjunto com o INSS, é por conta desse aumento absurdo. Exatamente, muito absenteísmo nas empresas, muitas demissões ligadas com a parte de depressão, a pessoa não consegue trabalhar, não produz o que deveria produzir, fica difícil manter um funcionário assim. Exato, difícil para as empresas e difícil também para os órgãos federais, porque esses afastamentos em excesso geram custos para o INSS. Então, eu acredito, né, que eles olharam para esse cenário e pensaram, peraí, a gente precisa dividir um pouco essa Pra mitigar, responsabilidade, né? com as empresas também. O que está acontecendo? Será que é tudo pessoal? Será que tem a ver com o trabalho? Então, as empresas vão ter que começar a refletir um pouco sobre as atividades que ela tem internamente, né? Como a Marina mesmo colocou, né? Dependendo da função, para quem é psicólogo já enxerga ali que ali tem um potencial, dependendo, né, do ambiente, de como a função é desenvolvida. Mas o foco dessa atualização que eu andei lendo, isso tá no site do Gov, lá do Ministério do Trabalho, é que o foco é organizacional. Então, quais são os processos dentro da empresa, né? Quais são os métodos? Está bem estabelecido? E relações interpessoais. É dessa forma que está descrito lá. Então, quando a gente fala em relação interpessoal dentro de empresa, é relação de hierarquia, né? Como que é o tratamento, isso tanto da chefia para os funcionários, quanto o inverso também. Sim. Né? Então, visa, ao meu ver, fazer as empresas refletirem nesse sentido. Será que os meus processos internos estão ok? Estão proporcionando um ambiente minimamente ok para os meus funcionários? É o papel da liderança, na verdade, das empresas, né? Perfeito. As lideranças, ao meu ver, vão ser peça-chave nesse quebra-cabeça, né? Porque é através dessas pessoas que a gente consegue alcançar daí a grande maioria, né? Então, as empresas precisam começar a fazer esse tipo de reflexão. Relação interpessoal e organizacional também. Que benefícios que você percebe que pode vir a ter, né? Depois desse investimento, dessa entrada, desse olhar para a saúde mental? Olha, diversos. Alguns a gente mencionou, mas só relembrando. Questão de acidente de trabalho, acho que tende a reduzir. O próprio absenteísmo, como a Aline comentou, né? Esses afastamentos não é interessante. Sim. Né? Nem para a empresa e também nem para o trabalhador, porque é sinal que ele está com alguma situação ali que não está bacana. Isso vai influir na forma como ele vai produzir o trabalho e também no nosso olhar enquanto segurança, tá? Então, ao meu ver, é para ser benéfico no geral, né? No sentido de redução de absenteísmo e redução de números de acidente de trabalho também, e promoção de qualidade de vida, né? Porque a grande parte da nossa rotina é trabalhando. Então, hoje em dia, a maioria do pessoal, poxa, tem uma carga horária de 8 horas por dia. Ok. Aqui no nosso contexto, como eu falei, né, fazendo um recorte da nossa cidade, da nossa região, eu, por exemplo, moro praticamente do lado do meu escritório. 5 minutos eu estou lá. Mas e um recorte, por exemplo, numa grande São Paulo, onde a pessoa entra no metrô, passa 2 horas para chegar no trabalho, para fazer uma carga horária de 8 horas, para voltar mais 2 horas de transporte. Então, isso quando não chove, né? E, exatamente, fora os percalços, quando não entre greve, né, o transporte público. Exatamente. Aqui eu estou tentando mensurar outras realidades que não são as minhas. Mas, assim, vamos pensar em outros contextos, né? A gente tem recortes diversos. Será que isso não afeta a qualidade de vida, né, do trabalhador? Com certeza. No adoecimento também? Então, a norma é federal. No nosso contexto, na nossa realidade, talvez é um pouco mais fácil de lidar. Em outro contexto, vão ter outros desafios também. Essas estratégias que as empresas terão que ter, são as próprias empresas que estarão formulando, ou o pessoal da segurança do trabalho estará pontuando? Eu acho que é um pouco dos dois. Por quê? Nós temos empresas que já possuem corpo técnico internamente, né? Então, você pega uma grande indústria, ela já tem uma equipe de saúde e segurança interna. Tem a CIPA também, né? Pode ter a CIPA, Sim, que vai auxiliar, então pode ter a equipe de medicina do trabalho, segurança do trabalho, e outras empresas não têm. Às vezes não tem porque a norma não exige, né? Tá. Então, por exemplo, o meu trabalho de consultoria, a ideia, agora com a nova NR1, a gente já agregar essas outras atividades também, onde a empresa
Se ela achar necessário, ela pode contratar essa mão de obra externa, ou se ela tem corpo técnico interno e quer fazer internamente, também é uma opção, né? Em ambos, ela vai estar atendendo a norma da mesma forma. Dá uma dica de como que a empresa, né, por tudo isso que você vem vendo, vem pensando, como que ela pode criar um ambiente de trabalho saudável e que dê apoio para esse colaborador? Olha, a gente, contextualizando, antes de responder sua pergunta, os riscos psicossociais, né, como a gente chama, eles podem ter uma série de fatores, que a gente já mencionou alguns aqui, né, jornadas de trabalho prolongadas, turnos, as relações interpessoais também, falta de comunicação, né, então, ao meu ver, a empresa vai ter que começar a pontuar essas questões, né. Esse risco psicossocial está muito vinculado à questão de ergonomia. A gente não usou esse termo até agora, mas é um termo que está vindo. A ergonomia é um dos grupos, né, de fatores de risco. Porém, a ergonomia, quando a gente menciona, o pessoal leva muito para a ergonomia física, que a gente chama. Poxa, cadeira, mesa, computador. Posto, agachar, Postura. E de fato ela engloba isso também para além, né? Então, na ergonomia física, a gente fala de postura inadequada, de movimentação de peso, e entre outras atividades da parte mais física do colaborador. Mas a ergonomia ela também possui a parte cognitiva, que daí a Marina psicóloga vai ser melhor do que eu, mas são trabalhos que demandam raciocínio, atenção, memória, né, e outros processos mentais. E também a ergonomia organizacional, que também faz esse link que a gente mencionou, né? Questão de organização da empresa e relação interpessoal. Então, para além do profissional psicólogo, nós temos também os profissionais ergonomistas, né? São profissionais que têm uma formação superior, fazem a especialização em ergonomia e também tem esse embasamento de parte cognitiva e organizacional para auxiliar as empresas também. E eu esqueci a sua pergunta. Depois os meninos cortam aí na edição. Não, imagina, como que eles inicial. podem criar o ambiente, né? Dar um exemplo de como essas empresas vão criar esse ambiente junto com vocês para ficar um ambiente mais saudável para o colaborador. Eu acredito De apoio. Que vai ter que ser uma união de forças. Porque, assim, vai ser difícil dizer. Algumas empresas vão fazer isso, eu já até sei. Isso é responsabilidade da segurança do trabalho. Vai jogar como se fosse um BO, né, como a gente chama, uma bucha, como dizem, né, e vai jogar no colo. Não vai funcionar. Ao meu ver, na minha opinião, tem que ser uma união de forças para a empresa começar. Então, vamos lá, se eu tivesse uma empresa com um grupo de funcionários, algumas já têm a CIPA, pode ser um caminho inicial, mas para aquelas que não têm, de repente, montar ali uma equipe que vai ficar com foco, com direcionamento nesse sentido. E aí tentar mesclar o máximo possível. Porque se eu montar uma equipe só com o técnico de segurança e o enfermeiro do trabalho, não vai sair do lugar. Então, posso trazer alguém do meu RH, por exemplo, posso trazer alguém do administrativo, posso trazer alguém da produção, se for o caso, posso trazer alguém da CIPA, alguém da segurança do trabalho, como se fosse um comitê, como dizem, né, ou uma equipe, né, que vai começar a debater e trazer. Porque numa empresa grande, por exemplo, com vários setores diferentes, cada um de determinado setor traz uma visão específica. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ouvir. Eu sempre brinco, assim, quando eu vou nas empresas, né? A gente que é da segurança do trabalho tem que saber de tudo um pouco. Porque hora eu estou numa indústria, sei lá, alimentícia, hora eu estou numa indústria química, hora eu estou no comércio, hora eu estou no hospital. Então, é meio que você sabe de tudo e não sabe nada ao mesmo tempo. Tem hora que é frustrante, né? Mas eu sempre digo isso e para os meus alunos também, que eu sou professora, falo para eles: vocês precisam ouvir os funcionários. Mas eles vão reclamar? Vão. Isso faz parte do processo. Vai reclamar, alguns vão reclamar de tudo, nada vai estar bom. É o saber ouvir também, né? É o saber ouvir, exatamente, perfeito. É o saber ouvir. Ouçam. Lá vem a Francine, esqueci o capacete. É bem assim. Então, esses são desafios que a gente tem na profissão. Então, eu sempre falo para eles, escutem os colaboradores, né? Em todas as queixas que eles tenham que trazer. Algumas vão fazer mais sentido, outras não. Aí que vem o filtro.
Então, se a empresa montar essa equipe e receber esse feedback dos trabalhadores e saber filtrar essas informações e a partir daí tentar começar. Lembrando que isso tem que estar pontuado no programa de gerenciamento de riscos que a gente mencionou lá no início. Tem que estar pontuado no PGR, tem que estar dentro do plano de ação da empresa. Então, por exemplo, poxa, a empresa identificou que um determinado setor está tendo, por exemplo, bastante afastamento, porque o absenteísmo vai ser um dos índices, né? Se não o mais importante, tá? Tá tendo muito afastamento, muito atestado, o CID, né? Específico de saúde mental, é um alerta. Poxa, então o que está acontecendo naquele determinado setor? Vamos conversar com a equipe? Conversa com as pessoas, tenta fazer esse levantamento e, a partir disso, fazer o plano de ação com as ações específicas. Fran, quais são essas ações? Poxa, tem diversas. Ações de qualidade, de saúde e qualidade de vida. Eu vejo empresas fazendo coisas incríveis, assim. Ações de atividade física, promoção de bem-estar, yoga, mindfulness, acupuntura, sessões nesse sentido. Já vi shiatsu. Sim, sim. Então, assim, dizer quais ações depende muito do contexto da empresa e da realidade dela, né? O que ela pode proporcionar ali. Poxa, Fran, nossa, eu tenho uma empresa e eu posso trazer um psicólogo para atuar junto comigo. Excelente, né? Se você, enquanto empresário, tem essa possibilidade, faça, vai ser incrível, né? A gente sabe que não é a realidade de todos, alguns não vão poder, vão ter que lutar com as armas que têm, mas o que não vai poder é ignorar esses fatores. É isso que o Ministério do Trabalho está pedindo. Tá. Então, os líderes vão fazer um papel importante. Com certeza. E assim, Fran, como as doenças psicossociais são difíceis de mensurar, porque não tem como eu indicar aquele ali está com depressão, aquele ali está com ansiedade, aquele ali já está no burnout, vamos afastar. Então, assim, como não tem não dá para mensurar, como que os líderes vão poder apoiar na desenvoltura de habilidades? Eu acredito que as empresas vão ter que puxar essas lideranças, chamar mesmo e ter alguma capacitação nesse sentido. Não é que ninguém vai sair, não é que alguém vai sair fazendo diagnóstico, isso não existe, não, né? Igual não você falou, pode. isso é difícil. Mesmo tendo um profissional psicólogo, para você diagnosticar alguém, não sei, Marina, me corrija, é um processo. É um processo, não posso, porque senão vai entrar num outro problema, que é justamente eu estar apontando para as pessoas, né? Rotulando. E aí vai gerar um outro problema ainda social. Isso é péssimo também. Inclusive, isso, né? Nas relações lá interpessoais, isso é terrível, né? Não vai dar certo. Pontuar isso não vai dar certo. Mas eu acredito que as lideranças vão ter que ter um preparo, principalmente nas grandes empresas, né? Porque você chegar em cada funcionário numa empresa muito grande é desafiador, né? E as lideranças, elas podem auxiliar nesse processo. Então, a liderança estando capacitada, e quando eu digo capacitada é no sentido de, pelo menos, identificar minimamente que seja, aqui está alguma coisinha, não está saindo no decorrer, no planejado, né? Dentro daquilo que se espera, dentro do ambiente de trabalho. E aí sim, encaminhar para os profissionais daí que vão dar o tratamento adequado. Surgiu uma dúvida. Por exemplo, nós temos várias multinacionais no Brasil. Existem algumas montadoras de veículos, são chinesas, japonesas, que já vêm com um conceito de saúde mental do trabalhador. Então, inserir um programa de saúde mental do governo brasileiro não vai afetar esse trabalho, porque algumas têm 6S, Lean Enterprise. Certificações internacionais, né? Exatamente. A ISO, né, que é uma das certificações mais conhecidas, né? A gente tem a ISO específica 45001, que é saúde e segurança do trabalho. Ela já traz algumas vertentes de sistema de gestão de saúde e segurança, mas as empresas que já têm esse tipo de certificação, elas já fazem esses processos de acompanhamento do trabalhador de uma forma mais ampla, incluindo a questão de saúde mental. Ao meu ver, para essas empresas vai ser bem mais fácil, porque elas já lidam com isso, né? Então a transição vai ser mais suave do que aquela empresa, por exemplo, que não tem nada e vai começar do absoluto zero,
né? E, inclusive para os trabalhadores também, né? Quando eles estão inseridos naquele contexto de uma multinacional, por exemplo, já se cria os hábitos conforme a empresa tem. Então, se a empresa é certificada, ela passa por várias auditorias, ela tem todo um processo, né, para renovar a certificação, para manter a certificação. Então, ao meu ver, para eles o desafio vai ser um pouco menor. Essas empresas, por estarem no Brasil, precisam também seguir as normativas brasileiras. Então, elas também possuem o PGR, também o PCMSO e os outros laudos e programas que a nossa legislação pede. Então, na verdade, vai agregar aquilo que eles já fazem dentro das certificações nesses programas, né, que atendem aqui a nossa legislação. Ao meu ver, o desafio para eles, na minha opinião, vai ser um pouco menor. No nosso caso, que é a área da saúde, Marina, nós utilizamos o compliance, que já está na parte de qualidade e segurança do trabalhador, dos clientes, então para nós também a adequação vai ser mais tranquila. Sim, até porque nós temos, né, a equipe de psicologia Sim. aqui dentro, então fica muito mais fácil de estarmos analisando o que está acontecendo em cada departamento, como podemos auxiliar, e nós já fazemos isso, né? Sim, a sim. própria equipe da psicologia. Então, para nós fica mais fácil. Eu estou pensando no sentido assim, não sabemos, quando a pessoa vem trabalhar, entra numa empresa, ninguém sabe da história de vida desta pessoa e se ela já está trazendo algum peso, né, vamos dizer assim, para não rotular. Mas e aí? Ela começou a trabalhar, é quando dá aquele relaxamento, agora eu estou recebendo, e aí vem à tona a doença. É muito comum, inclusive. É muito comum. E aí o que vai acontecer? A empresa vai ter esse afastamento, então o índice dela vai aumentar. E aí eu estou pensando, você conversando, eu estava pensando, o que vai acontecer agora nas empresas? Vai ser um desafio bem grande, né? Porque a princípio, se a pessoa já traz, né, um histórico ali que às vezes, muitas vezes a empresa não sabe. Não. Né? Nós temos os exames admissionais, porém o exame admissional hoje é muito raso. Ele é raso em alguns casos e ele é muito o enfoque da medicina física, vamos colocar dessa forma. Não mental. Então, o médico, né, ele faz muita avaliação física do trabalhador, né? Tá com dor nas costas, pressão, ouvido. Exato. Pede para a pessoa levantar, erguer os braços, fazer os movimentos, tal. A gente ainda não tem. A gente só tem, por exemplo, no ASO, que a gente chama, no Atestado de Saúde Ocupacional, para algumas atividades, outras normas já traziam essa que é a avaliação psicossocial, que a gente chama. Então, trabalho em altura, por exemplo. Pessoas que realizam trabalho em altura, lá no ASO, na admissão, faz uma avaliação psicossocial. Se o médico, e aí o próprio CRM tem uma nota técnica onde autoriza o médico do trabalho a fazer essa triagem prévia psicossocial. Não precisa ser necessariamente psicólogo nesse momento, mas se ele identificar algo ali, ele deve encaminhar, pode encaminhar para o especialista, e aí decidir se ele vai dar apto ou não para aquele trabalhador, fica a cargo do médico, né? Mas para outras funções, ainda o exame admissional ele é muito a parte física, como a gente mencionou. Então, a empresa, beleza, contratei esse trabalhador, manda para fazer o ASO, vem lá o apto, tá tudo certo, e é o que você falou. De repente, depois surge um outro cenário, né, para aquilo. Eu acredito, não sei, né, muita gente vai saber vivenciando na prática, mas se a empresa não quiser, né, ter mais problemas, ao meu ver, ela vai ter que estudar aquele caso e entender se aquela função, né, que daí acabe a parte dela, né, fora o que é pessoal, né, que o trabalhador trouxe de fora. Se para aquela função que a pessoa está desenvolvendo, se está agravando ou não aquele quadro. Poxa, para essa função então está complicado? Será que no meu quadro eu tenho outra atividade que esse colaborador possa realizar que não vá, né, comprometer a saúde mental dele, porque ele já tem, por exemplo, histórico, já tem essa predisposição a desenvolver algo nesse sentido? Então, eu vou realocá-lo, né, vou tentar uma alternativa. Ao meu ver, a princípio é isso. Na teoria, é lindo, mas na prática... Eu estou pensando na prática. Na prática é terrível, né? É bem complicado. Com a sua experiência de consultoria durante esses
esses longos anos, você teve alguma experiência para que você tenha visto nessa parte de saúde mental, tirando a parte de ergonomia, de acidente de trabalho, que você já constatou e falou, a gente precisa começar a pensar e olhar isso com mais critério? Olha, eu acho que uma história específica não, mas tem algumas funções que a gente encontra nas empresas que são mais delicadas. Ao meu ver, assim, se eu pudesse citar alguma, seriam aquelas que têm, por exemplo, atendimento ao público. Uhum. A gente sempre percebe que essas pessoas que lidam diretamente com outras pessoas, e aí quando eu digo assim, pode ser em diversos contextos, tá? Pode ser no telemarketing, por exemplo, pode ser na rede bancária, que é bastante comum, pode ser em escolas, por exemplo, né? Os professores, profissionais da educação também que lidam com os alunos, com as famílias, falando em risco psicossocial, tá? Recepcionista de hospital, imagina! Meu Deus, como elas sofrem. As próprias enfermeiras. Sim, porque lida. A gente fala atendimento ao público, mas esse atendimento pode ser um atendimento de saúde. Sim. Tanto que se vocês jogarem lá no Google, né, sobre a nova NR1, o primeiro link lá que aparece do Gov, que eu já mencionei, se for puxar o texto lá para ler, que fala das relações interpessoais e tudo mais, lá coloca como foco, né? Claro, vale para todas as empresas, mas eles já direcionam o foco para teleatendimento, como eu já mencionei, serviços bancários e área da saúde. Quando você vê lá um 0800, fala, ai meu Deus, é a fulano que está ligando, não vou atender. E aí eles ficam insistentemente ligando, e aí acaba com a sua saúde mental. Exatamente. Então, é bem pontuado, né? Os profissionais da saúde já passaram um período extremamente difícil com a pandemia, né? Sim. Principalmente aqueles do atendimento direto, né? direto. As técnicas e as enfermeiras, os técnicos de enfermagem e as enfermeiras. Então, os enfermeiros, né? Lá nesse texto inicial, eles já mencionam essa atenção especial para a área da saúde, né? E teleatendimento, enfim. Então, é um desafio também para né, os hospitais que tem esse contexto de atendimento, principalmente urgência e emergência, que traz essa questão mesmo, né, de alta demanda aí, entre outros. Tá. Com a implantação da NR1, você acredita que esse índice pode vir a diminuir? Realmente? Se bem feito, acredito que sim, mas é aí que mora o desafio, né? Eu acredito que se bem feito, é claro, a gente falou aqui, né? Na teoria tudo é muito lindo. Na prática, não vai ser fácil. Ao meu ver, não vai ser algo rápido. Não, as nem de pessoas têm longe. muito medo de perder o trabalho. Sim, vai ser algo, ao meu ver, médio e longo prazo, mais para longo prazo, Sim. mesmo, né? Então, acredito que assim, poxa, a norma vai entrar em vigor agora em maio, não quer dizer que até o final de 2025 vai reduzir. Ao meu ver, não, né? Mas eu acredito que se for bem feito um processo ali consciente, a ideia, a intenção é a melhor, né? Realmente é fazer essa redução. E esse absenteísmo elevado, a gente já falou, mas só reforçando, gera custos gigantes para as empresas também. Sim. Então, para que os empresários, alguns estão com bastante resistência, né? Meu Deus, que agora eu vou ter que contratar psicólogo, fazer isso. Às vezes está pensando que vai ter os custos, mas espera um pouco. Às vezes o ganho vai ser maior. O ganho vai ser maior, né? Seu funcionário se afastando todo o tempo ou saindo da empresa e contrata outro, os custos são, né? São reais. Turnover, né? Que tem um índice de turnover muito alto. Isso é um dos índices. Sim. Para avaliação de psicossocial também. Empresas com alta rotatividade, porque entende-se por que esse funcionário não está ficando nesse ambiente, pode ser um sinal de alerta. Assim como eu falei, os próprios afastamentos em si, né? A gente tem a questão da LGPD, muitas vezes, né? Tem que ter um cuidado com essa gestão de informações. Tem sigilo médico, porém, se a empresa tem um profissional de saúde, seja um enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, não precisa ser direto, mesmo que seja terceirizado, deve-se, inclusive, fazer a gestão de absenteísmo. Tá. Né? Então, eu pego esse número de afastamentos, eu entendo de onde está vindo isso. Então, se eu tenho, né, o CID ali de saúde mental, poxa, um determinado setor está tendo muito afastamento, já mencionei esse exemplo.
E a mesma coisa para outros CIDs também, tá? Tipo, em ergonomia a gente fala muito isso. Um setor da indústria está tendo muito afastamento, lombalgia, dor lombar, problema de coluna. Peraí, será que tá normal? É um índice, entendeu? Então, vamos olhar para isso? Algum processo ali pode ser que está gerando esses efeitos nos colaboradores. O cara está carregando muito peso, está fazendo uma postura inadequada, está fazendo algum serviço ali que está prejudicando ele. Mesma coisa na saúde mental, né? A gente consegue trabalhar com índices também. Só um parênteses, Fran. Tem essa questão da lei LGPD. Para quem não sabe o que é CID, quando você vai ao médico fazer uma consulta, ele coloca lá, paciente passou por atendimento tal, durante o período de 13 horas a 15 horas, na data tal. Quando você vai lá embaixo do seu atestado, está escrito CID, Código Internacional de Doença. E aí está lá um F10, por exemplo, que eu falo da minha experiência com o CID de dependência química e saúde mental. O CID F10, ele se volta para a parte de alcoolismo, mas pode ser a parte ergonômica e tudo mais. Mas, Fran, o CID, hoje em dia, pelo CRM, Conselho Regional de Medicina e Federal também, não existe mais a obrigatoriedade, se o paciente falar, não quero que me exponha e coloque o CID que eu tenho. Vai ficar mais difícil das empresas fazerem esse levantamento, né? Com certeza. Os atestados que vêm com o CID facilita bastante enquanto índice. Mas, para aqueles que não vierem, a empresa precisa também entender o porquê desse afastamento numa conversa com o trabalhador. Caramba, 12 dias? 12 dias? Tá sem o CID. Vamos conversar. O que aconteceu? Foi algo específico? Então, obviamente, o CID facilita muito, porque com o CID você consegue até mapear, igual eu falei, né? Em números, né? Em setores, dependendo da empresa. Isso ajuda muito. Lembrando que isso tem que ser feito por um profissional da área da saúde. Eu, enquanto engenheira, por exemplo, não faço gestão de atestado. Nem posso fazer, né? Mas a gente trabalha em conjunto com a medicina do trabalho para que eles façam isso. Isso não algumas pessoas podem enxergar como, isso é querer controlar o funcionário ou os atestados. Não, a gente vai usar isso como base, é só um dado para a atuação do plano de ação, inclusive, do PGE. Como eu mencionei, tá tendo muito afastamento por lombalgia, dor lombar? Então vamos olhar para isso. Vamos entender se tem a ver ou não com o trabalho? Poxa, tem a ver. A cadeira tá ruim. Exato. A posição da mão. Perfeito. Tem algo que a gente possa fazer para melhorar? Tem. Então, isso vai entrar no plano de ação. Percebe? Né? Então, o absenteísmo, ele é um índice, né, que a empresa pode controlar. E quando ela olha para isso, entende, porque algumas empresas se queixam, né? Os funcionários pegam muito atestado, tal. É uma realidade. Mas você está olhando para isso também, para entender o porquê? Porque às vezes tem um porquê que pode ser simples de resolver. Pode ser complexo também? Também. Mas você está consciente disso, né? Será que o empresário está consciente disso? A equipe ali de gestora está consciente? Muitas vezes não. Deixa a onda ir correndo, né? Tira atestado e vai e vem, e às vezes não entende o porquê, se tem algo a ver com o trabalho. Se é um problema que eu posso resolver, se é uma melhoria, né, no mobiliário de trabalho, se é uma melhoria no processo, e eu consigo resolver, ótimo. Eu vou ter uma redução. Facilita bastante. É o que se espera, pelo menos, né? Então, a gente vai trabalhando com essas vertentes. No mundo ideal, não era para ter afastamento. Claro, a gente sabe, né? Todo mundo aqui já pegou uma gripe, já pegou, hoje em dia, dengue, né? Na época do Covid. Então, um afastamento ou outro pode se ter, né? Mas, em teoria, uma empresa que está olhando para a segurança do trabalho, está olhando para a saúde do colaborador, e aí não só física, mas também mental, em teoria ela tem um número muito mais reduzido de afastamentos. E também de turnover, igual a gente mencionou aquela hora. Ela retém mais esse colaborador. A pessoa tende a ficar mais tempo na empresa onde ela se sente melhor. Sim. No sentido de, né, onde ela vai ter qualidade ali dentro do ambiente de trabalho, enfim. Ela sente que ela tem um cuidado ali, né, com relação à segurança dela. Fran, para finalizar nosso bate-papo de hoje, quais são os conselhos que você daria para as empresas?
para iniciarem e implantarem a NR1? Bom, se a sua empresa, né, falando direto com os empresários, se a sua empresa já tem uma equipe, como eu mencionei, né, saúde, segurança, a própria CIPA, comece internamente, né, e se for necessário, traga uma ajuda externa, criando essa equipe, né, pode ser um comitê, algo ali que vá debater essas questões. Vou abrir um parêntese, antes da gente finalizar, que acho que é importante mencionar também. A gente teve uma atualização recente da CIPA, para as empresas que têm CIPA, com relação ao assédio, né, no ambiente de trabalho. Que bacana. Então, assim, antigamente a gente chamava, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Hoje a CIPA chama-se Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Se vocês perguntarem a minha opinião, se eu acho isso adequado, eu sempre digo que eu sou meio contra, porque eu entendo que a CIPA talvez não tenha capacidade de visão técnica para trabalhar casos de assédio. Mas, enfim, já foi feita, a norma agora está dessa forma. Então, para as empresas que têm a CIPA, já está em vigor a questão do assédio, que é um dos pontos também de riscos psicossociais, é um começo, né? Então, para as empresas que têm CIPA, cuidado com essa questão do assédio, né? Tem que ter os canais de denúncia, tem que ter o tratamento das informações, isso já está em vigor. Fechando parêntese. Então, se a sua empresa tem equipe interna, ótimo. Se tem CIPA, muito bom. Comece com a equipe que você tem internamente. Fran, não tenho nada hoje. Manda um WhatsApp para mim, não, brincadeira. Contrata um profissional, né? Brincadeiras à parte, né? Mas chama alguém que vai poder te auxiliar nesse processo. Porque realmente fazer do zero sem ter um auxílio técnico vai ser mais difícil. Né? Então, pelo menos para essa primeira etapa de tentar identificar quais as funções ou, né, quais os momentos ali são mais críticos, no sentido, né, tem uma jornada excessiva, uma escala de trabalho diferenciada, um turno diferenciado, e posteriormente para as ações, aí, né, fazer algo mais específico. Comece com a opinião de um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, se possível depois um psicólogo, melhor ainda, né? Poxa, minha empresa tem, sei lá, convênio médico, tem outras alternativas onde eu consigo encaminhar meu trabalhador. Pensar de maneira conjunta vai ser, acho que, o melhor caminho. Tá? Marina, e para quem se interessou pelo assunto, a gente pode ajudar? Claro. O que eu vou pedir para vocês? Entrem no link abaixo, que o pessoal vai colocar para vocês, e conheçam o nosso programa de qualidade de vida do trabalhador. Lá nós estaremos auxiliando a todos, tanto nessa parte psicológica, como colocar a NR1, né, junto com a Fran, como colocar a NR1 dentro das empresas. Isso, nós temos um plano, um programa de qualidade e saúde de vida do trabalhador e nós estaremos oferecendo às empresas um programa, pode ser a cada 6 meses ou a 12 meses, aí vai ficar a critério do seu bolso, do seu interesse em querer fazer essa aplicação dessa normativa regulatória antes do 26 de maio, né, Fran? Perfeito. Então, é isso. Acessem o link que está aqui embaixo, entre em contato conosco, fale com o seu superior, peça para que ele entre em contato para que ele possa entender um pouco melhor sobre o assunto. Porque nós ainda temos algumas datas disponíveis. Corre lá.